Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Então, Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Aqui tem bastante assunto para nós meditarmos. Colossenses 1, versos 1 e 2. Abra aí sua Bíblia e vamos ler. Então, Colossenses 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, presta atenção, por vontade de quem? De Deus. E o irmão Timóteo, um amigo e companheiro de Paulo. Para quem ele está endereçando esta carta? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Aí ele vai cumprimentar a igreja com as 2 palavrinhas de sempre: graça e paz a vós outros da parte de Deus. De onde vem essa graça e essa paz? Olha lá, da parte de Deus nosso Pai. Colossenses 1, vou ler de novo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós vamos trabalhar nisso. Repare bem, Paulo não se fez apóstolo. Ele não quis ser apóstolo. Ele nem entendia nada de apostolado. Paulo era um judeu, um fariseu que vivia debaixo da lei, queria cumprir a lei e agradar a Deus debaixo da lei. E Paulo não acreditava em Jesus Cristo, não acreditava em Cristo, não sabia nada do Evangelho. Todo o conhecimento que ele tinha era uma coisa voltada para o Velho Testamento. E ele tinha raiva de quem cria em Jesus Cristo. E ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que queria matar e prender aqueles crentes verdadeiros, porque Paulo não entendia nada. Ele tinha muito conhecimento, ele era um religioso, mas um conhecimento e um religioso do Velho Testamento. Então vamos trabalhar nisso agora. Ele está dizendo que ele era apóstolo por vontade de Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 9, vamos ver o que ele está querendo dizer. Atos capítulo 9, nós vamos encontrar uma coisa muito importante, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus Cristo. Deus nos dê clareza para entender estas coisas. Então, Atos 9, a partir do verso 1. O que diz? Saulo, né? Saulo é Paulo, até então ele era Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Para aí, então Paulo, ele está perseguindo os crentes. Então ele pega cartas, ele tem autorização religiosa dos principais, dos sacerdotes de Jerusalém, e ele vai para Damasco com essa autorização. Que autorização ele tinha? Se ele encontrasse lá pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, ele iria prender essas pessoas, iria levá-los presos a Jerusalém. Olha o coração dele, é esse o trabalho dele, prender aquela gente que ele julgava ser mentirosos que acreditavam em Jesus Cristo. Continua a leitura, verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha o que aconteceu. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O judeuzão já entrou em jejum aqui, né? Na hora é jejum.
Então presta atenção, Paulo é um perseguidor. Ele está com autorização para prender os crentes de Damasco e trazê-los a Jerusalém. Ele não gosta do evangelho, ele é contra o evangelho, ele é um religioso que, na mente dele, ele fazendo isso, ele julga estar obedecendo a Deus. Julga estar certo. Agora, tem um conhecimento da nova aliança que já está em vigor, que Paulo não entende nada. Paulo está preso no Velho Testamento, uma religião de nascimento de toda a nação. Paulo está preso nos sacrifícios da lei, no sacerdote, em todo o ensinamento da lei, mas ele não sabe que existe uma nova aliança em vigor. Deus trouxe uma nova revelação, que tudo mudou. Ele acha que está certinho, mas ele não conhece um novo conhecimento que chegou. Ele está com sinceridade de coração? Claro. Mas ele não conhece a nova aliança em vigor. Então ele está indo lá para prender os crentes no caminho de Damasco. Agora Jesus vem se revelar para ele. Repare bem, Paulo não está arrependido dos pecados. Paulo não está ouvindo uma música assim, venha como está, emocionado, alguém dizendo assim, aceita Jesus, dá um passinho aqui na frente, vem aqui, aí vem uma moça que canta, aquela voz bonita que todo mundo chora, né? Não tem esse palco todo. Paulo não está assim, eu sou um pecador, estou me arrependendo, eu estou totalmente errado. Não, Paulo está lá orgulhoso, achando que está fazendo a vontade de Deus, não tem nenhum apelo, ele nem sabe que Jesus existe, ele é contra Jesus. Vocês estão entendendo? Agora o que acontece? Ele é um chamado, ele não sabe disso. Ele está lá, de repente brilha aquela luz do céu sobre ele, ele cai por terra, olha, isso é maravilhoso. Ele cai por terra, o que aconteceu? Uma coisa sobrenatural, uma luz brilhou, eu caí por terra, o que aconteceu? Que coisa sobrenatural é essa? Aí ele ouve uma voz sobrenatural. Saulo, lembra fazer aquela voz de filmes? Saulo, Saulo, tum, tum, porque me persegues, aquela música, que todo mundo fica arrepiado só de ver a música, e o cara está ali parado. Ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deu um nó nele. Então, essa luz que brilhou, que me fez cair por terra, que me fez ficar descontrolado, veio uma voz, Saulo, me chamando pelo nome, está dizendo que eu estou perseguindo ele, eu não sei nada a respeito disso. Quem és tu, Senhor? Ele diz, quem és tu, Senhor? Daqui a pouco ele ouviu, eu sou quem? Jesus, a quem você está perseguindo. Tum! Conhecimento chegou, vocês estão entendendo? Repare bem, ele é religioso, está debaixo do Velho Testamento, é um judeuzão, guarda as leis, os sacrifícios, os votos, tudo. Está servindo a Deus, tem um conhecimento que ele não sabe que existe. E no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai por terra, ouve a voz de Jesus, Jesus revela, eu sou Jesus. Olha, num clique, e deve ter vindo na mente ele, espera um pouquinho, eu estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo Jesus. Então tudo aquilo que eu estava crendo, que eu me submetia, que eu estava lutando a favor, eu encontrei com Jesus, aquilo não serve mais para nada, mas eu nasci naquela religião, aquele conhecimento, toda a minha preparação. Jesus existe, Jesus é verdadeiro, tudo mudou na cabeça dele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora Paulo, nós vamos ver daqui a pouco, desde criança ele era um chamado, mas Deus deixou ele se tornar aquele judeuzão de nascimento, entrar em toda aquela doutrina, fazer tudo aquilo, passar aquele aperto, se consagrar, fazer tudo aquilo, porque não era o tempo da maturidade dele entender o que tinha que ser entendido. Quando ele nasceu, nem a nova aliança estava em vigor, Jesus estava na terra, mas não tinha nem começado o ministério dele, ele não sabia nada da nova aliança. Então ele passou um tempo de ignorância, sendo religioso, fervoroso, até que chegou o dia do clique, apareceu Jesus para ele. Assim todos nós fomos para uma igreja, não fomos? Choramos, eu chorei, foi tudo maravilhoso, mas eu não conheci o Evangelho, 20 anos em igreja.
Jesus morreu. Vem com Josué lutar em Jericó. Jesus te libertou. Está amarrado, campanha de jejum para libertar, né? Vocês estão entendendo? Olha, Jesus é poderoso, tenha fé nele, ele é o grande general, mas eu estou lá enfrentando Golias o tempo todo. Nosso general é Cristo. Segui, general, homem de guerra do Velho Testamento, porque no Velho Testamento tudo é guerra. Muitos inimigos e não para, eu vivo em guerra. Estou em guerra, né? Nós passamos alguns anos nisso, até que chegou o momento da luz. Jesus não vai aparecer que nem Paulo, para Paulo. Mas ele apareceu para nós numa pregação da graça, num verso da graça. Quando a gente estava enfadado na religião, cansado de tudo aquilo. Está ruim ser crente. Minha casa não vai bem, promete mil e uma vitória, mas eu estou mal por dentro, a minha cabeça não vai bem. Eu e a minha esposa estamos em conflito, ela crê de um jeito, eu estou crendo em outro, e meus filhos estão oprimidos por essas coisas. A gente estava assim, mas em silêncio, ninguém sabia. Até que chegou uma hora que aconteceu como no caminho de Damasco. Veio um clique, trum. Você ouviu uma palavra da pregação da graça, e o que aconteceu? Como Paulo acordou, você acordou também, e eu acordei também. Não foi isso que aconteceu? Tinha um conhecimento que nós não sabíamos, com a Bíblia na mão, dentro de uma igreja, e não sabíamos que era o Evangelho da Graça. Mas um dia veio o clique de Deus, acordamos. Começou os primeiros passos no Evangelho da Graça de Deus, e nós descobrimos que todo aquele passado foi útil. Mas aquele passado de escravidão acabou, aquilo não era o Evangelho da Graça de Deus. Não aconteceu isso. E está acontecendo isso com 10, com 15, com 1000, com milhares, no mundo todo agora. Estão saindo um monte de gente desse sistema corrompido que se diz que é evangélico, cujas grandes lideranças se tornaram de partidos políticos. A política entrou dentro da igreja, os púlpitos das igrejas foram dados para os políticos. Vocês viram isso? E a igreja está afundada com a política, com a corrupção e com a exploração das pessoas para manterem as empresas que se dizem igrejas de pé. Então aconteceu isso comigo, com você. Naquele momento que ele ouviu a voz de Jesus, brilhou algo dentro dele. Ele teve um novo conhecimento. Tudo aquilo que ele perseguia era verdade. Ele estava na mentira e defendendo a mentira contra a própria verdade. Isso é fantástico, gente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, lembra disso. Ele vivia na lei, vivia no Velho Testamento. Ele não sabia nada do Evangelho da Graça de Deus. Agora, o que ele fala a respeito disso? Vamos lá. Gálatas capítulo de número 1, vamos ver o que Paulo fala. Gálatas capítulo de número 1. Então eu tenho que entender uma coisa aqui, junto com vocês. Eu não aprendo o Evangelho da Graça de Deus em um dia, em um minuto. Está claro isso? Nem Paulo. Paulo, ele encontrou Jesus e ele sabia que Jesus era real. Mas só ficou conhecendo Jesus ali. Agora faltava muito conhecimento da transição, da mudança do velho para o novo, que Paulo precisava aprender. Então repare bem, ó, no verso 18 do capítulo 1, ele diz assim, 3 anos depois subi a Jerusalém para amistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Olha o verso 1 do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, e levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios. Para aí, ó. Do capítulo 18, do verso 1 de Gálatas, ao capítulo 2, verso 1 de Gálatas, quantos anos são? 17 anos. Então Paulo teve um período, presta atenção, Paulo não saiu no dia seguinte pregando o evangelho, porque ele não tinha o que pregar, ele só podia falar assim, Jesus é real, ele se manifestou para mim, eu creio nele, mas não tinha evangelho para pregar. Então o próprio Paulo teve um tempo, que ele deu uma parada, ele foi no Velho Testamento, olhar
tudo aquilo que se falava da vinda do Messias, aquilo que se cumpriu, as promessas feitas da velha aliança, o Messias que viria, o que aconteceria depois que o Messias viesse, a morte de Cristo na cruz, do sacrifício perfeito. Então Paulo passou um tempo lá na velha aliança, né? Olhando aquilo, já se cumpriu, aquilo acabou, isso começou, a lei acabou, o fim da lei é Cristo. Ele precisou de um tempo para amadurecer também. Só nesses poucos versos passaram-se 17 anos. Ele tinha encontrado Jesus, mas precisa o tempo de maturidade. O que é o tempo de maturidade? São alguns anos que eu vou estar na igreja congregando, aprendendo o que acabou, o que começou, o que é evangelho, o que é ser salvo, quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu vou, de onde eu vim. Então existe um tempo que todo crente precisa ter e sentar para aprender o que é evangelho. Vocês estão entendendo? Para formar dentro de você o verdadeiro conhecimento. Porque as pessoas no meio da igreja são enganadas facilmente, porque elas não crescem, elas não têm conhecimento do que é evangelho, porque elas acreditam em água, porque elas dão tudo que tem nos envelopes, porque elas são exploradas, porque elas ficam na mão de gente falso profeta, porque elas não conhecem o evangelho, porque quando conhecem o evangelho, elas são libertas de tudo isso. Nenhum pregador nasce da noite para o dia. A pessoa encontrou Jesus ontem, ou encontra Jesus hoje, amanhã já quer ser pregador, sair falando. Não tem condições de pregar nada, porque não aprendeu nada. Um homem de Deus, que são todos vocês e todas as mulheres de Deus, para ensinar tem que amadurecer, tem que conhecer, tem que crescer, para poder levar outros ao crescimento. Então não vem com essa história que a pessoa está 2 anos na igreja, já é líder de alguém. Não sabe nada. Não vem com essa história que ficou 3 meses fazendo um cursinho de teologia na igreja, já está atrás do púlpito e é pastor. Não é nada, não aprendeu nada. Ele é um papagaio que vai ser dominado pelo líder principal e vai repetir só o que o líder quer. Nessas igrejas grandes, o líder, olha, essa semana é a campanha da prosperidade. Vocês vão falar isso, isso, isso e aquilo. Ele é um repeteco, só fala o que o líder principal manda. Não aprendeu nada, não cresceu, não se desenvolveu. É por isso que existe tanta fraqueza na igreja, tanto engano, acredita em tanta mentira. O povo é feito de massa de manobra, é jogado para lá, jogado para cá, é explorado financeiramente, explorado emocionalmente, porque não aprendeu nada, não cresceu, não conhece. A tua liberdade, a tua proteção está naquilo que você conhece. Você, quando tem conhecimento, você tem um escudo, você é protegido de toda mentira. Se esse conhecimento do evangelho não cresceu em você, você é vulnerável, não sabe aquilo que acredita. Por isso que essa turma acredita em água, rosa, parafuso ungido, vassoura ungido. Então compete a todo pregador pegar o povo e ensinar, trabalhar na mente deles com a verdade. Não é manipular e explorar. O povo é fácil de ser enganado. Quem não conhece nada, o pastor é um Deus para ele. O que o pastor falar, a pessoa vai acreditar e vai obedecer. Se ele for honesto, vai pregar a verdade. Se ele tiver segunda intenção, ele vai sugar as pessoas no domínio dele. Não vai falar, vai levar dar tudo que tem, dízimo, trízimo, o dízimo, uma oferta igual ao dízimo, e campanha disso, campanha daquilo. Se a pessoa bobear, ela deixa metade do salário na igreja. Em nome de Jesus. Então Paulo teve que crescer. Então a gente perde muito tempo. Para a pessoa se firmar no Evangelho da Graça, ela vai passar anos perdendo tempo por aí. Até que um dia a revelação vem e ela vai se libertar de tudo. Você entende? Então Paulo também teve um período de crescimento, onde ele foi no Velho Testamento, encontrou Jesus, tudo que falava de Jesus no Velho, descobriu que todo o Velho acabou, porque Jesus veio, já cumpriu tudo aquilo, e descobriu a nova aliança, começou tudo novo. Olha o que ele diz no capítulo 1 mesmo, onde nós estamos, verso 11, antes do que nós lemos. Olha o que ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, presta atenção, como isso é sério, não é segundo o homem. Por que Paulo pode afirmar que o evangelho que ele anunciava não era segundo o homem?
Olha o que ele disse: porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum. Então Paulo, o evangelho que ele pregava, ele não recebeu e não aprendeu de homem algum. Ele não foi atrás de Pedro para aprender, ele não foi atrás de Tiago, de João, de Judas, que já eram apóstolos antes dele. Não, Paulo se isolou de todos eles. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Então Paulo, você poderia perguntar, como é que você foi tão profundo, escreveu 14 cartas, enxergou coisas tão profundas que nenhum outro dos apóstolos enxergaram? Aí ele vai dizer: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que é uma revelação? Presta atenção. Não é essas besteiras, é você de camisa verde, tem uma grande bênção. Ou você de camisa amarela, eis calabacaia, Deus manda te dizer, a porta vai se abrir para você. Né? Ah, você que está aí, que pôs a mão na cabeça de minha irmã mexendo assim, você, é com você, hoje é teu dia, receba. Isso é tudo papagaiada, isso é tudo mente carnal, isso não é revelação, isso é um misticismo, uma feitiçariazinha que prende as pessoas no revelador. Eles vão tudo atrás dele. Não é isso. Existe um mundo que eu não conheço. A minha mente não é capaz de conhecer, as minhas emoções não são capazes de conhecer, não está em nenhum livro. O homem, a minha sabedoria não consegue alcançar. Então Deus, Ele abre o meu entendimento de uma forma que só Ele sabe fazer, e eu enxergo um campo de conhecimento que nunca eu conseguiria chegar lá por meio próprio. A minha mente nunca chegaria lá. Então revelação é Deus abrir a tua mente e você enxergar uma coisa que você nunca compreenderia, nunca entenderia por você mesmo, você não teria capacidade de conhecer. Então o que Deus fez para Paulo? Abriu o entendimento dele. Pegou o Velho Testamento, que era um grande conhecedor, mostrou tudo. Agora eu vou te mostrar um outro lado. Abriu a mente dele e ele começou a enxergar. Imagine uma pessoa como ele, que nasceu judeu, começar a pregar que a lei acabou. Uma pessoa que nasceu como judeu, que guardou todas as tradições judaicas da religião, dizer que o fim do judaísmo é Cristo. O povo dele ouvia ele pregar, todo mundo queria matar Paulo, porque ia contra a nação, ia contra a religião. Não precisar circuncidar, não precisar guardar sábado. Vocês estão entendendo? Ele começou a pregar o evangelho, um novo conhecimento que Deus revelou para ele. E desfazer tudo aquilo que o próprio Deus tinha dado. Então eles não entendiam, Paulo é um traidor, vão matar esse cara. Os próprios apóstolos, Pedro, Tiago, João. Quer ver? Gálatas capítulo 2, vamos lá. Gálatas capítulo 2, onde nós estamos. Você pode ver que Paulo deu umas broncas em Pedro, porque Pedro não entendia isso também. Verso 11, nós estamos no capítulo 1, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago é o que escreveu Tiago, que escreveu a carta dele a Tiago: a fé sem obras é morta. Você é salvo por crer e obra. Se não tiver obra, sua fé não resolve. Comia com os gentios, quando porém chegaram, se afastou e por fim veio a separar-se temendo da circuncisão, que eram os judeusão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando vi que não andavam, que não procediam corretamente segundo o Evangelho, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: sendo tu judeus, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que Paulo está dizendo? Que Pedro estava com o pé em duas canoas, e Pedro chegou lá, ele repreendeu Pedro por causa do evangelho. Falou: Pedro, você está vivendo aqui entre os gentios, agora que veio o pessoal da lei lá de Tiago, você se afastou, e você quer fazer os gentios virarem judeus? O que é os gentios virarem judeus? É pegar os gentios, que somos nós os demais povos, e se submeter debaixo da lei, escravizá-los no Velho Testamento, virar judeu. Então o que Paulo fez com Pedro? Repreendeu na presença de todos, porque Pedro estava mesclado, não havia entendido que a lei havia acabado, que o judaísmo havia acabado, e queria fazer os gentios que não eram judeus viver debaixo do judaísmo.
Então Paulo se levantou contra todos eles. Eles entendiam o evangelho da graça de Deus como Paulo, nenhum dos apóstolos entendeu. Leia as cartas deles, vocês vão ver, eles eram de Deus. As cartas que eles escreveram são úteis? São. Mas você vai ver que nem Pedro, Tiago, João, Judas tiveram clareza sobre o evangelho da graça de Deus, como Paulo teve. Então eles começaram a olhar Paulo como: esse cara aí quer destruir a nossa religião. Esse cara aí diz que não precisa mais circuncidar, guardar a lei, guardar as festas, que a lei acabou, que agora tudo é pela graça, que aquele embusteiro, porque os judeus tinham Jesus como um embusteiro, aquele cara que morreu na cruz foi o sacrifício que acabou com a lei, vamos matar Paulo. E não entendiam o que Paulo falava. A mesma coisa, você encontrou o evangelho da graça? Vai falar da graça de Deus para quem está debaixo de lei. Vamos falar: esse cara está louco, você está desviado, você é um falso profeta, você não vão falar. Você pode ter alguém na tua família que você ama muito, que está lá, debaixo da lei. Fala alguma coisa da graça para essa pessoa, ela vai olhar para você, não vai gostar de você. O evangelho da graça é uma afronta para quem está debaixo de lei. É uma ofensa. Quando você fala tudo é pela graça, tudo já nos foi dado, você já foi liberto do império das trevas. Não, eu quero lutar contra o diabo. Como é que eu fui liberto? Eu preciso lutar, fazer jejum, pegar as coisas ungidas, trazer para casa. Batalha espiritual toda sexta-feira, está na igreja, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Ela quer isso. Porque o entendimento dela está fechado, ela está antes da cruz. Ela não entende o evangelho ainda. Vocês estão entendendo? Ela está lá cantando as coisas da lei, cantando as coisas do Velho Testamento, fazendo as campanhas do Velho Testamento. Entende a diferença? Você já passou da cruz para frente? Graças a Deus, Uma outra dimensão, Então olha aqui Paulo fala, vamos ler de novo, verso 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Então Paulo, você poderia perguntar, como é que você descobriu essas coisas fantásticas? Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Agora ele vai mostrar o que ele fazia quando estava debaixo da lei. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, quando eu vivia debaixo de lei. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Estragava, era contra a igreja, devastava a igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Mas agora aconteceu uma coisa com Paulo. Quando, porém, olha, espero que você tenha coração para entender isso. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Pastor, isso é coisa de louco. Isso é coisa de louco. Como é que Paulo pode dizer? Aquele que me separou antes de eu nascer. A gente entende que a pessoa só existe depois que a mãe fica grávida e nasce, não é? Como é que ele foi separado antes da mãe dele gerar ele e ele nascer? Ele foi separado e chamado na graça. Quem responde isso? Como é que Deus pode separar alguém antes dessa pessoa nascer no nosso mundo e chamá-la se ela não existe? O que você acha? Como é que pode alguém chamar... Como é que Deus pode chamar alguém que não nasceu e não existe antes de nascer? Vou deixar essa pergunta na sua mente. Quando a gente começar a entrar na predestinação, nós vamos trabalhar sobre isso, Tá bom? Está com vontade de saber essas coisas? Vocês ainda estão imaturos. Vamos mais para frente. Mais para frente a gente vai explicar. Quando chegar em Efésios, que nós vamos estudar, nós vamos explicar tudo isso. Então Paulo diz assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo entendeu
que antes dele nascer, olha, só por revelação, ele foi chamado e ele tinha um ministério para pregar o evangelho da graça de Deus entre os gentios, não para os judeus, entre os gentios. Entende isso? Olha que coisa fantástica. Aí é que está a grande coisa, é quando eu entendo o evangelho da graça de Deus. E eu estou disposto a largar tudo. Quando eu entendo a verdade, eu continuo amando os meus irmãos que não entendem o evangelho. Eu amo minha família, amo todos, não vou desprezar ninguém. Mas não dá mais para continuar com a mentalidade escrava. Não dá mais para continuar com o velho entendimento. Não dá mais para congregar num lugar que a mente deles é velharia. Eles não passaram pela cruz. Não dá mais para conceber as falsas doutrinas, o peso, a escravidão, o asceticismo que vive. Não dá mais para andar junto. Vamos amar todos, não desprezar ninguém. Mas viver com a mesma cabeça. Paulo se separou de todos os apóstolos, de tudo. Passou um tempo para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então é normal, você da internet que fala comigo, fala assim: pastor, eu quando comecei a entender o evangelho da graça de Deus, voltei na minha igreja, mas não consigo mais ficar lá. Eu voltei lá, aquelas coisas que eu acreditava, não vai mais. Aquela música que eu cantava entendendo o evangelho da graça, você da internet, estou falando com você, não dá mais. Eu estou procurando na minha cidade uma igreja que fala da graça, mas está difícil. Onde eu vou tem campanha, voto, sacrifício, corrente. Eu estou aqui sozinho. Não tenho onde congregar. E eles encontram comigo e falam assim: ó, você está desviado. Tem que congregar, tem que tomar santa ceia, que a ceia não é santa. Não está uma vez lá na Bíblia dizendo que a ceia é santa. Você me acusam de um monte de coisa, pastor. Me diz que eu estou desviado, que o diabo vai me pegar. E manda no WhatsApp: você não está vindo na igreja, você está perdido. Me encurralam com um monte de coisa na cabeça. Tem um monte de gente que fala comigo constantemente a respeito disso. Eu falo assim: tem paciência. Se Deus te chamou, vai cuidar de você. Vai ouvindo as pregações, trabalhando nisso. Deixa o tempo passar. Não se preocupe em querer estar dentro de uma igreja. Como eu posso estar dentro de uma igreja, só pega a campanha, voto, sacrifício, heresia? Vou fazer o que lá? Não tem mais comunhão com esse tipo de coisa. Não tem mais. Amo as pessoas, respeito. Mas a doutrina não bate mais. Eu tenho uma nova luz. Eu já vivi lá no passado, mas agora eu recebi revelação do evangelho da graça de Deus. É por isso que precisamos estar juntos, irmãos. Fazer esse esforço de vir domingo de manhã, congregar, não esmoreça, não deixa a carne te dominar, sabe? Qualquer coisa não vou, para com essas fraquezas, vamos. Esse momento importante de estarmos juntos aqui, falando, tem vida, tem poder de Deus, tem verdade. Eu vou assistir o vídeo, tudo bem, mas preferia que você estivesse aqui. Não recebi de homem algum, mas como Paulo ficou sabendo dessas coisas, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos lá para Filipenses agora, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos ver uma coisa que Paulo fez. A partir do verso 4, Filipenses 3, verso 4. Aí Paulo está fazendo uma pergunta. Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que Paulo está querendo dizer com isso? Confiar na religião, naquela religião que ele vivia no tempo da carne dele. Aí ele vai mostrar a vantagem que ele tinha no judaísmo. Olha lá. Tudo isso aqui é o que ele era debaixo da lei. Circuncidado ao 8º dia, ele foi circuncidado. Ele era da linhagem de Israel. Ele tinha uma tribo. Israel foi dividido em 12 tribos. Ele pertencia da tribo de Benjamim. Olha lá, ele era hebreu de hebreus. Ele tinha tudo favorável debaixo da lei. Quanto à lei, ele era fariseu. Era um fariseu rigoroso, disciplinadíssimo, cheio de rigor. O fariseu limpava o prato quando ia comer, tinha que lavar a mão. Né? O fariseu sentava nas primeiras fileiras das reuniões, queria ser santo, tido pelos homens como mestre. Ele fazia longas orações nas praças, queria ser visto pelos homens. Vestia aqueles vestidos com aquelas franjas todas, aquele homem santo. Né? Ele era fariseu.
Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, ele foi perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas quando ele teve o conhecimento da verdade, olha, mas o que para mim era lucro, tudo isso era lucro. Ele tinha um cargo excelente na religião. Era lucro para ele, mas ele teve um outro conhecimento, teve revelação. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Tive que perder tudo. Ele teve que perder todo o passado dele, toda a religião dele, toda a disciplina, toda a fama, tudo que ele conquistou no judaísmo, na velha religião, ele teve que perder tudo. Para que ele teve que perder tudo? Sim, deveras, versículo 8. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco ou refúgio para ganhar a Cristo. Então, quando o conhecimento dele chegou, quando o conhecimento do Evangelho, quando ele entendeu o Evangelho da graça, quando isso chegou a ele, ele olhou para tudo que ele era, para toda a religião, tudo que ele ensinou, tudo que ele aprendeu, ele teve que abrir mão de tudo aquilo, porque um novo conhecimento, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, havia chegado diante dele. Ele havia compreendido o Evangelho da graça de Deus. Ele tinha muita vantagem no judaísmo. Se ele ficasse lá, ele seria bem sucedido, seria um homem rico, uma grande liderança. Mas quando ele conheceu Jesus Cristo e o Evangelho, ele olhou para tudo aquilo, ele teve que abrir mão de tudo aquilo. Para quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele teve um novo conhecimento, revelação do Evangelho da graça, abriu mão de tudo. E agora ele olhava para tudo aquilo que ele tinha vantagem, e ele falava o quê? Eu considero tudo isso como esterco, como refúgio. Não serve mais para mim. Para ganhar a Cristo, eu abro mão de tudo, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, baseado na graça de Deus. Então esse é o convite. Está entendendo o Evangelho da graça de Deus? Abre mão de tudo. Todo conhecimento passado, toda tradição, toda velharia, aquilo não serve mais. O conhecimento de Cristo, do Evangelho, é uma coisa muito mais profunda, muito mais sublime, muito mais enriquecedora, muito mais libertadora. É uma dinâmica sobrenatural de fé totalmente diferente daquele que vive debaixo da lei, do judaísmo e da velha aliança. Então ele teve revelação, meus irmãos, vocês estão entendendo? Então tenha sede dessa revelação. Lembrando bem isso, tem que recapitular. Você não cresce, uma criança não cresce em 3 meses e chega a 21 anos. Não cresce. Está bem claro isso? Então você precisa ser ensinado, ajudado, trabalhado, abrir as cartas de Paulo, trabalhar, ensinar. Você vai comendo um pouquinho de cada vez. O entendimento e a revelação vai chegando, a tua mente vai renovando, você vai crescendo, você vai aprendendo. Quanto mais conhecimento, você vai se sentindo mais seguro, mais convicto, protegido, porque o conhecimento te protege de toda mentira. O escudo da fé vai ficar em volta de você, porque a fé vem pelo conhecimento, não vem por campanha, por voto, sacrifício, gritaria. Isso aí não traz fé, isso traz ignorância. A fé vem pelo conhecimento. A fé é um conhecimento da verdade, que me traz convicção e gera verdadeira fé dentro de mim. Entende o que eu estou dizendo? E assim nós vamos ficando ligados um no outro. Nós estamos ligados no mundo todo, a todo aquele que conhece o Evangelho da graça de Deus. Nós não o vemos, mas no Espírito nós estamos ligados com centenas e milhares de pessoas no mundo todo, com uma mesma compreensão, com uma mesma visão, que ama o Evangelho da graça de Deus. Você pode se sentir sozinho, mas nós não estamos. Nós estamos num corpo entrelaçado que se chama igreja, que é a igreja de Cristo. É uma visão ampla do mundo todo. Milhares e milhões estão ligados em mim, em você, em todos nós. Milhões. A igreja não é só isso aqui que está reunida, não. Pela internet nós vamos alcançar centenas, milhares de pessoas. Vamos despertar um monte de gente. O ovinho vai quebrar a casca. Eles vão sair da velha aliança, sair livres. Vai acontecer.
Por isso que você tem que ter uma visão da igreja. Não sou só eu, quero tudo para mim, sou só eu. Não, eu faço parte de um trabalho gigantesco, dividido em pequenas coisinhas que somos nós. Então, quando eu contribuo para um trabalho gigantesco. Você tem visão disso ou não? Para vós chegar, para vós ir, para nós termos recursos, termos força, caminharmos. Eu não sou um crente que só pensa em mim, tudo para mim, vivo em torno de mim. Quando você conhece o Evangelho da Graça, você tem uma visão do corpo. São milhares trabalhando, milhares se despertando, milhares acordando. Nós estamos dando uma fagulhazinha de contribuição para que esse trabalho mundial vai acontecendo e outros vão sendo alcançados. Eu não vivo só para mim, só penso em mim, tudo para mim, sou eu, Vitória, eu quero bem, isso, eu quero, Deus me dá, não. Você amadurece, você trabalha em favor de toda a igreja. Eu não aprendi, Paulo diz, não aprendi de homem algum, mas foi mediante como? Revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu essas cartas, vamos terminar, eu acho que ele não sabia que a Bíblia se completaria com as cartas dele. Acho que ele escreveu por necessidade para as igrejas, mas Deus pegou todo esse conhecimento que Deus deu para Paulo e completou a palavra de Deus. A palavra de Deus está completa, tudo que precisava ser revelado já está revelado. Agora eu só preciso aprender e conhecer 100% aquilo que é a verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos com sede. Pai querido, nós te adoramos profundamente. Te adoramos profundamente. Esse arroz com feijão que nós pregamos, nós sabemos que o Senhor enviará para muitos corações sedentos, que estavam esperando ouvir esse arroz com feijão, essas simples palavras. Nós queremos que ainda hoje muitas pessoas terão revelação do Evangelho da graça de Deus e serão libertos do jugo da escravidão que é a velha aliança. Temos plena convicção que acontece e acontecerá essas coisas. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém.